Episódio 25 da Roku Garage. E no vídeo anterior a gente fez esse molde de papelão e a escolha de ter feito com papelão é porque a gente não tem dinheiro, cara. Eu vou ficar gastando com outra coisa. Eu peguei essa caixa no mercado, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar a customização desse corcel, onde a gente vai passar ele para tração traseira e colocar um V8, e a restauração do meu Maverick 1976. Bom, bora pro vídeo. Lá no começo, quando eu decidi cortar toda a traseira do carro para poder levantar ela, foi porque eu considerava que a traseira do Corsair é muito baixa. O carro tem uma estética muito louca, entendeu? Mas do nada a traseira dele simplesmente desce. Então, quando eu fiz o recorte ali por cima e das outras chapas, etc., eu não tive um cuidado assim tão especial. Por isso que eu estou colocando ali o papelão como molde e eu não estou usando a parte reta da chapa. Eu vou ter que arrancar um filetinho ali, que foi o erro que eu acabei fazendo no corte que eu fiz no olho. Coisinha de 2, 3 milímetros. Então por isso que eu estou marcando desse lado. Eu fixei o papelão no meio da chapa, tá? Já teve comentários perguntando, por que você não aproveita mais a chapa? Às vezes eu sou burro mesmo e acabo fazendo coisa errada, entendeu? Nesse caso eu fiz o melhor cenário possível. E esses 2 pedacinhos de chapa que sobrou eu vou acabar utilizando em algum momento. Sobre o peso do carro, eu estou substituindo muita coisa, então eu tirei bastante peça, bastante chapa e estou colocando. A diferença de tamanho que eu estou dando de chapa ali é mínima comparada ao que tinha antes. A traseira foi levantada a cerca de 10 centímetros. Se for contar tudo de chapa, eu não usei nem meia chapa inteira, tá? Essa daqui é a primeira chapa nova que eu compro para poder utilizar, beleza? Mas vamos supor que o carro aumente 100 kg. Isso não vai dar nenhuma diferença porque ele é um carro leve. Ele tem menos de 1 tonelada, é 980 kg se eu não me engano, tá? Ali na parte de rodas, onde tem ali o eixo de roda, o eixo ali, o braço de direção, onde fica as molas, os braços. Aliás, eu deixei uns filetinhos aqui para eu cortar por último e a chapa não acabar travando o disco, tá? Porque assim eu consigo segurar a chapa tranquilo. Então, considerando que eu vou tirar tudo isso, eu vou substituir por outras peças para poder plugar no carro. Vou construir um chassi para colocar um V8 que é extremamente pesado. Ele perto de um carro proporcional que tem um V8 também, vamos pensar no Landau, que é uma barca pesada demais, entendeu? Ele vai fazer quase nada de diferença porque ele vai continuar mais leve ainda. Então esse carro com certeza vai ter um torque absurdo. Eu tentei utilizar esses esquadros magnéticos. No momento do vídeo eu percebi que a parte maior do esquadro é onde tem o triângulo ali, tá? Não a parte de baixo. Talvez ele trabalhasse melhor se eu colocasse outra parte que é maior. Eu acho que sim, mas na hora eu não pensei, entendeu? Porque ele só me atrapalhou. Eu fiquei até com raiva, porque eu comprei só pra isso. E aí eu coloquei ali os esquadros, não segurou a chapa, eu já fiquei puto, porque ia ter que colocar a mão por baixo pra segurar, mas beleza. E aí acabei até confundindo, porque eu liguei a máquina de solda, deixei tudo pronto para começar a soldar e nem fiz as dobras ali da lateral que eu tinha marcado, conforme vocês viram aí no trecho anterior. Mas por que? Será que a tesoura tá desafiada, né? É, né? Pô, mas ainda bem que eu percebi isso em cima da hora, né? Porque eu até considerei dobrar ali na morsa, tá? Mas a morsa é pequena, vai dar trabalho, a peça é muito grande. Aí eu coloquei esse pedaço de chapa
mais grossa de 2 milímetros, tá? O nome dela é chapa também, quando você vai comprar nas casas de ferragens. Prendi com grampos e fui batendo com martelo. Lembrando, né? Pra quem não viu os outros vídeos, você tem que ir batendo aos poucos até ir dobrando a chapa inteira. Não vai tentar dobrar de uma vez que você vai entortar tudo, beleza? E aí no vídeo acelerado ficou gay pra caramba eu subindo aqui na mesa pra poder bater um negócio ali, né? Beleza. E aí coloquei ali. E o motivo dessas dobras é que a peça original já tem essa dobra, tá? Fica até aparente ali essa separação para ter substituição e tudo mais. E ela é só ponteada. Mas o principal motivo dessa dobra é para ela manter a resistência ali e isso não acabar curvando com o tempo. E eu não vou deixar aparente não, eu vou unir a peça como se fosse uma só, tá? Mas eu fiz a dobra pelo motivo da resistência que ela dá ali, sem falar que ajudou na hora de eu fazer a soldagem também, beleza? A parte ali de cima, né, porque tem como é que pode dizer, uma cantoneira em volta de toda a tampa ali do porta-malas. Essa parte aqui de cima, onde eu tô soldando agora, ela tá totalmente podre. Eu vou ter que fazer ela de novo, tá? Então, nesse caso, eu vou pontear ela, só as beiradas que eu vou tentar soldar. Quando a gente terminar de costurar todo o carro, tirar a tampa do porta-malas, eu substituo ou tento recuperar, dependendo da forma que ela tá. Essa parte aqui da solda é muito difícil por ser uma peça grande, né? Complexa, porque se eu tentar soldar direto ou ficar mais tempo num lugar ali específico, eu vou curvar ela inteira, tá? Então eu comecei dando os pontos numa distância aceitável, tá? Fiz embaixo ali e depois eu fui meio que pegando nos vãos e olhando, né? Eu fui observando a chapa, esperando ela esfriar um pouco também, tá? Para não acabar curvando, sempre observando, e fui ponteando em cima também. A intenção aqui foi jogar toda a caloria que acontece na chapa pro meio, tá? Essa parte aqui eu fui ajustando porque não ficou perfeito ali na hora de fazer a marca, né? Com o canetão grosso, eu acabei cortando errado ali. Então eu fui ajustando até encaixar. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho. E o principal, tá? Lembra que eu falei que tinha que pontear aos poucos? Ali eu ponteei e segurei por muito tempo, né? E aí acabou dando uma curvinha para baixo, bem ali. Vou ter que rebater com o martelo. Quando eu rebato com o martelo fica marcado, porque eu não consigo encaixar o taço direito. Então é um cenário aqui que, no meu caso, eu vou conseguir direitar, deixar retinho. Ó, aqui que eu deixei bastante tempo, vacilão demais, entendeu? Buguei, deu uma bugada na hora. Mas quando eu tirar a tampa do porta-malas, eu endireito essa parte. Eu tive que pontear aqui aos poucos, pontei de um lado, pontei do outro, tive que fazer de um lado pro outro porque não tava demorando muito para esfriar, eu não posso ficar esperando. E aí eu fui fazendo de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro, até terminar isso aqui. Então tá uma distância ali, os pontos a cada uns 2 centímetros, agora a gente vai fazer essa peça aqui que vai ser extremamente difícil. Depois eu volto e ponteio entre esses 2 centímetros e depois entre dos 2 centímetros vai aumentando os pontos até finalizar tudo. Tô utilizando aqui a fita branca da Adere, tá? E aqui o truque é você colar a fita e depois você passar a fita trançada por cima depois, entendeu? Porque aí não tem erro dela acabar perdendo o formato que você fez ali. Eu vou recortar um pouquinho com sobra, tá? Só pra ter certeza que fique certinho. Se precisar tirar, eu tiro da peça do carro mesmo, ao invés da peça que eu fiz ali, porque é uma chapa nova e a peça do carro já tá toda amassada, toda cansada, né? Então eu fiz o contorno até chegar até em cima, tá? E lembra que eu testei fazer aquela solda grossa pra caramba ali embaixo? É por causa dessa peça aqui, essa curvinha. Porque isso aqui eu vou encher de solda pra dar resistência e ficar mais fácil pra eu poder fazer o desenho que fique, como é que eu posso dizer, confortável ali entre essa peça nova e a parte do teto antiga. O principal aqui pra mim é deixar o molde vivo, né? Pra eu poder usar ele do outro lado, de forma espelhada. Então você pega o molde e vira ele ao contrário, entendeu?
Ele se espelha ao outro lado. Se o outro lado bater, quer dizer que tá certo. Se não bater, eu vou ter que olhar, medir de novo para ver o que eu errei. Mas esse corte aqui eu tomei cuidado. Aqui eu tomei bastante cuidado para medir. Coloquei chapas do mesmo tamanho para quem acompanha desde o começo, antes de subir a traseira do carro, para garantir que fique certo essa parte. Eu tô perdendo bastante tempo aqui, porque se eu perder tempo aqui, do outro lado eu vou entender tudo que eu errei desse lado. E aí o outro lado vai ficar mais fácil de fazer. Para curiosidade de vocês, essa chapa aqui ela tem 0,96 milímetros, alguma coisa assim, tá? Ela não chega a dar 1 milímetro, beleza, de espessura. Ó, tirar o molde com cuidado para poder colar na peça lá, tá? E eu paguei nessa chapa 250. Com essa chapa aqui eu consigo terminar o Corsair inteiro. Uma chapa. Consigo fazer todas as customizações que eu estou fazendo. Então não é muito peso, considerando que eu estou retirando bastante pedaços do carro, beleza? Então, para não estragar o molde, eu fiz só uma encostada ali por cima, tá? Só para marcar no ferro, e tirei o molde ali e guardei ele para poder utilizar na outra peça depois. Podia ter cortado outra peça agora já, né? Mas seria besteira, porque se essa daqui não ficar certinho lá, der algum erro, eu teria desperdiçado mais um pedaço de chapa. Então, guarda o molde e faz depois. E agora eu tô forçando o disco ali para terminar de cortar. Aqui eu tava pensando como que ia fazer a dobra ali final para poder chegar na parte de baixo, tá? Então eu achei melhor eu já começar a pontear, e aí depois se eu pontear eu vou batendo com o martelo até ela encostar na parte de baixo ali, ou encostar na lateral do teto. Aí eu decido se eu vou encher de solda na parte do teto ou na parte de baixo, tá? E aqui ó, eu fiz um desbaste, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, eu tenho que lembrar disso. Para poder encaixar certinho. Eu fui desbastando aos poucos até a peça encaixar, beleza? Se eu seguir esse padrão do outro lado, não tem erro, porque eu sei que a peça do meio tá bem medida ali. Ela é a minha base agora para poder seguir a largura dessa peça. Aqui eu não sabia exatamente como ia ficar, eu fui descobrindo conforme fui batendo. O carro que foi falando, pô, faz isso daqui que eu quero que fique assim, entendeu? E aí eu fui batendo com o martelo e pingando ali. E aí eu percebi que ia ficar muito seca essa curva aqui, essa união das duas. Então essa parte aqui, apesar do corcel ser todo reto essa parte, eu vou bater por baixo até ela virar um círculo ali. Por enquanto eu fui batendo só para poder encaixar. Tô soldando uma chapa do lado da outra, não por cima, tá? Então eu fui batendo para poder encaixar e depois eu faço essa curva muito louca ali no meio. Eu entendi isso fazendo essa agora, que eu poderia ter feito a curva antes. Ia ser mais fácil para trabalhar se eu fizesse a curva antes ali, que daqui a pouco vocês vão ver que curva que é essa. Por isso que do outro lado vai ser mais fácil fazer, porque eu já fiz a curva antes e ficou mais fácil para unir tudo.
Então essa parte aqui eu tô unindo com a vareta de adição, vai ficar uma solda grossa mesmo, porque é o único jeito de eu conseguir fazer a curva discreta ali. Então valeu o treinamento de antes, tá? Então eu vou engrossar bastante isso daqui. Eu ponteei primeiro, porque como tá ponteado, não vai curvar agora, entendeu? Não tem como essa chapa envergar e nem nada, porque tá muito bem ponteado. Tá um ponteamento ali a cada 1 centímetro praticamente. Isso aqui vai dar trabalho. Coloquei um pouquinho lento para vocês terem uma noção, tá? Como que eu vou adicionando ali, tá? A solda. Tem alguns momentos que acaba furando, né? Porque eu tô enchendo de solda. Mas o certo é fazer uma escama. Aí depois você volta e faz outra escama em cima. Aí volta outra escama embaixo. Aí você volta unindo as 3 escamas e depois você desbasta. Eu entendi isso depois, tá? Não entendi na hora não. Eu sofri pra caramba, mas do outro lado vai ficar mais fácil. E eu deixei a amperagem baixa, tá? Tá com a amperagem abaixo do que seria o ideal para soldar ali. Para evitar tanto calor assim e evitar também que eu acabe furando tanto assim a chapa, tá? E no próximo vídeo a gente vai dar a arredondada ali e o acabamento dessa peça. Bom, até o próximo vídeo.